Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Pai eterno, Pai adorável, é um prazer estar na tua casa. É um privilégio crer. É um privilégio saber que o Senhor tem nos escolhido, como nos diz a Bíblia. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E aqui estamos, Pai, para te dar a nossa adoração, para ouvir a tua palavra e não somente ser ouvintes, mas queremos praticar. Queremos abraçar esta palavra de promessas e seguir adiante. Portanto, faça com que aquilo que a gente ouve possa descer ao coração. Olha por cada um que está presente, que o Senhor possa trazer, ó Deus, aquilo que cada um necessita. Eu creio que o que mais necessitamos é o temor, é o Espírito de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, toma conta desta reunião. Amém. Hoje pela manhã, boa noite para vocês todos, né? Todos são bem-vindos. E hoje pela manhã eu estava pensando que é preciso cada um voar mais alto na sua vida espiritual. Quando a pessoa ela voa baixo, ela corre muitos perigos. Aquele casal, vamos dizer, está vivendo uma tempestade. Não tempestade fora, mas tempestade que se cria entre eles. Aquela família, aquela pessoa, seja quem for. E tudo é tão fácil de resolver, basta voar um pouco mais alto. Chegar mais a Deus. E ele disse, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, muitas coisas, às vezes, queremos trabalhar de uma maneira técnica, psicológica. Você faz isso, outro faz isso, outro faz aquilo. Eu recordo de há muitos anos atrás, um casal tinha um problema. Tinha uns problemas, era sempre, era diário. E se esses problemas não são resolvidos, vocês sabem aonde termina. Em divórcio. Há muita discussão, muita briga. E um certo pessoa foi lá para pôr pano quente. Põe pano quente aqui, você sai, recebe ele no portão. E esse monte de negócio, né? Técnicas não valem nada, porque não vão segurar o tempo todo. Seria, como disse o irmão Brana, fazer um emplasto de fubá, não vai valer. E quando o caso chegou até a nós, eu só disse uma coisa, o que eles precisam é voar mais alto. Só isso. Voar mais alto. Voe mais alto, você vai ver
os barulhos sumir. Vamos ler as Escrituras. São João capítulo 14 e Mateus capítulo 24. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Agora vamos para São Mateus 24, começando com o verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, a primeira leitura, Jesus disse que ele iria preparar um lugar. Viria e nos levaria para este lugar, né? Mas vemos que a Bíblia nos diz, aquele dia e hora, ninguém sabe. Quando ele vem, né? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, seus irmãos, né? E a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Podeis assentar. Eu recordo que esses cultos passados,
tem sido falado sobre sinais. Os sinais da vinda de Cristo. Geralmente, na Bíblia nós encontramos mais onde se fala sobre a segunda vinda do que a primeira. E isso é tão importante, a segunda vinda de Cristo, porque Ele virá e levará a sua igreja. O arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. A noiva, ela não passa pelo desfecho final do Amargedon, da grande tribulação. Então nós vemos que Jesus, ele deu essa promessa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. E depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós vemos, queridos, que é a mesma coisa, quando um jovem ele pensa em casar, ele pensa primeiramente em um lugar, em um lar, para onde levar a sua amada. E o que faz o rapaz? Ele vai, busca o seu canto, ajeita, pinta aquela casa, põe os móveis ali dentro. E Jesus disse que ia fazer a mesma coisa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Então ele diz que depois virá para nos levar. Então, irmãos, aí está uma promessa, aonde o cristão descansa nessa promessa. Ele simplesmente descansa. Apesar de ele não saber quando vem, e nem como ele vem, ninguém sabe. E se alguém apostar em datas, é um candidato a errar. Muitos já fizeram isto no mundo e todos erraram. Porque ninguém sabe, é um segredo que está com o Pai. Só Deus sabe, nem os anjos sabem. Aquele dia e hora ninguém sabe. Então, se alguém disser para você, será que tanto, vai ser no ano tanto, no ano isso, mês tanto? Olha, você simplesmente não se preocupe. Não se preocupe com isso, porque é um segredo total. E a vinda de Cristo, ela será súbita e secreta. Quando vê, aí está. Acontecerá. Os santos que dormiram em Cristo ressuscitarão, e os que estão vivos serão transformados. Olha bem como diz a Bíblia, como num abrir e fechar de olhos, como num piscar. Serão transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Porque Cristo não porá os seus pés aqui na terra agora. Ele arrebatará a sua noiva. Arrebatar quer dizer tomar, levar. Iremos para as bodas do Cordeiro. E esse mundo estará mergulhado em plena escuridão. Pragas, guerras, como nunca houve em tempo nenhum. Mas a noiva estará na presença de Deus. Então, irmãos, agora, que tipo é essa noiva? Noiva, nós designamos a palavra noiva apontando para a igreja.
a esposa de Cristo, a igreja oficial. Você sabe que você sabe que há duas igrejas, uma de primeira e uma de segunda. A de primeira é a noiva, é aquela com quem Deus está comprometido. Agora tem a segunda, é a igreja nominal, são boas pessoas, são crentes, são virgens, mas não tem azeite. Então existem esses dois grupos. E o azeite representa o quê? O Espírito Santo. O azeite representa isto. Mas vamos falar na mensagem os selos. No sexto selo, o irmão Brana, ele conta uma história. E para mim, essa aplicação, justamente ali dentro deste selo, é como uma parábola. Um profeta, ele não fala uma coisa à toa. É como uma parábola. E nessa noite nós vamos olhar esta parábola que se aplica bem aos dias atuais. O irmão Brana, ele fala de um jovem, filho único, seu pai era um homem super rico, proprietário da firma Armou. E aquele rapaz, claro, um rapaz rico, simpático, um rapaz educado. Quantas pretendentes viviam buscando engatá-lo, ser a escolhida dele. E ele queria casar, o rapaz já tinha idade, queria formar uma família. E na cidade, vocês sabem, quantas moças procuravam se aproximar, quantas que realmente gostaria de chamar a atenção dele, e por fim o rapaz estava cansado de tudo isto, mas ele precisava de uma esposa. Então ele teve uma ideia de ir lá no oeste, no Texas, lá na propriedade deles, umas grandes fazendas. E então ele falou para o capataz que tal dia ele chegaria naquela fazenda. Ele iria estar ali, iria tirar alguns dias por ali. E aqueles capataz tinha 3 filhas. E quando souberam que o rapaz vinha, cada uma, como quem diz, oxalá que ele me escolha. E é claro que que buscaram vestir, costuraram vestidos finos, fizeram uma grande programação de boas-vindas e eventos, festas, prepararam tudo. Convidaram os fazendeiros, vizinhos, e vieram mais concorrentes, mais moças, e assim aguardaram o rapaz. E o rapaz chegou por ali, naquele lugar, foi recebido pelo capataz, fazenda grande, bonita. Ele era o proprietário de tudo aquilo. E as boas-vindas, as comidas especiais,
e fizeram uma festa. Cada dia havia uma festa. 3 dias, eu sei que havia festas e mais festas. E o rapaz já estava, vamos dizer, ele via aquilo diariamente na cidade. As moças ali ao redor, cada uma procurando atrair a sua atenção. Ele já era acostumado com tudo isto. E o irmão Branham, ele nos diz assim, que naquela fazenda havia uma priminha, uma prima daquelas jovens, uma prima pobre, e ela era órfã. E assim ela simplesmente fazia todo o trabalho para as demais. Porque as demais tinham que manter as suas unhas em ordem, vocês sabem. E não podia lavar os pratos por causa das mãos e coisas tais. E ela fazia todo o trabalho realmente cansativo. E então, finalmente, quando o rapaz chegou, fora e o trouxeram ao estilo do Velho Oeste, e uma carruagem aberta, e chegaram disparando suas armas e se comportando desta maneira. A chegada do rapaz na fazenda. Vocês sabem, e fazendo alvoroço. E aquela noite tiveram um grande baile lá. Um baile à antiga. E todos os fazendeiros nas proximidades, e vindo com sua dança e assim por diante, e sem se esperar, ora, continuou, foi jubileu por 2 ou 3 dias, festa e festa. Então, certa noite, este rapaz saiu do local para descansar um pouco da dança, e escapou dessas moças. E ele viu por acaso, indo em direção ao curral, lá ia uma mocinha, de aparência meio maltrapilha, e tinha uma bacia de lavar louça cheia d'água. Ela lavava a louça, e ele pensou, nunca vi antes, de onde será que ela vem? Assim ele simplesmente incluiu em seu passeio dar a volta ao lado do alojamento dos empregados e ir até lá e voltar ao lado do curral e conhecê-la. Ela estava descalça. Ela parou, ficou de cabeça baixa. Ela viu quem era e ela era muito acanhada. Ela conhecia esta grande pessoa e ela era apenas prima destas outras moças. O pai delas era capataz nesta grande companhia Armour, de modo que continuaram. Ela continuou olhando para baixo, ela estava envergonhada de estar descalça. Ele disse, qual o seu nome? Ela lhe disse, por que você não está lá onde as demais estão? E ela, de certo modo, deu uma desculpa. Ele perguntou para ela, por que você não está lá dentro? E assim, na noite seguinte, ele a esperou novamente. Finalmente, ele estava sentado lá fora. E todos começaram a se comportar indevidamente, tudo mais. E ele se sentou na cerca do curral e esperou que ela viesse jogar fora a água da louça. E ele a observou e lhe disse, e ele lhe disse, sabe o meu verdadeiro propósito em estar aqui?
Ela disse: não, Senhor, não sei. Ele disse: meu propósito em estar aqui é encontrar uma esposa. Ele disse: encontro um caráter em você que elas não têm. E eu estava pensando na igreja. Veja, disse: quer se casar comigo? Ela disse: eu não consigo imaginar tal coisa. Veja, esse é o filho do patrão principal. Ele era dono de todas as companhias e fazendas pelo país afora e tudo mais. Veja, disse sim. Ela disse sim, disse: eu não consegui encontrar uma em Chicago e eu quero uma verdadeira esposa, quero uma esposa com caráter. E o que eu estou procurando, vejo em você. Disse: quer se casar comigo? Ela disse: bem, isso a surpreendeu e disse: sim. E ele disse: bem, disse-lhe que voltaria. Disse: agora apronte-se e daqui a 1 ano voltarei. Bem, e virei buscá-la e a levarei daqui. Você não terá de trabalhar mais assim. Eu a levarei e irei a Chicago e construirei uma casa para você como nunca viu. Ela disse: eu nunca tive uma casa. Eu sou órfão. E ele disse: vou construir uma casa para você, uma de verdade. Disse: eu voltarei. Ele se manteve informado durante o ano. Ela fez todo o trabalho que pôde para economizar suficiente dinheiro. Com $1 por dia ou que recebia, com cama e mesa, para comprar seu vestido de noiva, tipo perfeito da igreja. Está vendo? Está vendo? Ela aprontou suas vestes. E sabem, quando ela mostrou esse vestido de noiva, suas primas disseram: ora, sua menina tola, quer dizer que pensa que um homem como aquele teria algum interesse por você? Ela disse: mas ele me prometeu. Amém? Disse: ele prometeu, disse: eu creio na palavra dele. Ele só estava fazendo você de boba, disse. Se ele tivesse escolhido alguém, teria escolhido uma delas. Sim, disse, mas ele me prometeu. Estou esperando isto. Amém? Eu também estou. Assim foi ficando cada vez mais tarde. O dia finalmente chegou, tal hora era para ela estar lá. De modo que ela se vestiu com sua veste, e ela nem ainda tinha notícias dele, mas ela sabia que ele estaria lá. De modo que vestiu suas roupas de noiva, aprontou as coisas. Bem, então elas realmente riram nesta hora, porque o patrão principal tinha enviado ao capataz e nenhuma das moças tinha ouvido nada acerca disto, de modo que era uma coisa toda misteriosa para elas. Isso também sem dúvida que é. Mas esta moça, mesmo enfrentando tudo isto, estava alicerçada na palavra dele, de que voltaria para levá-la. Assim elas se puseram a rir, e deram as mãos e dançaram em volta dela, disseram, rindo, vocês sabem, desta maneira disseram, que menininha tola. Ela simplesmente ficou ali de pé, nem um pouco de rubor
não envermelhou a cara, né? Ela estava segurando suas flores e seu vestido de noiva toda arrumada. Ela havia se esforçado, vocês sabem. Já sua noiva se aprontou. Estão vendo? Ela continuou segurando suas flores, esperando. Elas disseram: agora, eu lhe disse que estava errado, veja, ele não virá. Disse: tenho mais 5 minutos, disse, ele estará aqui. Elas riram muito. Então, o irmão Branham, vamos dizer, ao contar esta parábola, ele colocou esta prima pobre, esta órfã, esta menina que só sabia trabalhar, não tinha nem o sapato no pé, mas ele colocou ela como uma moça especial. E a mulher na Bíblia representa a igreja. E ela representa a noiva. Então, vamos observar que uma coisa que aquela jovem ela tinha: caráter. Caráter é o que você é. Diz que reputação é o que fala de ti, porém caráter é o que você é. E aquela menina, ela tinha caráter. Ela estava vivendo o seu dia a dia, trabalhando, ela estava no seu devido lugar, trabalhando e trabalhando. Mas veja vocês, que ela, como uma jovem, também ela desejava casar, não com o chefe, né? Mas de ter também um dia o seu lar. Assim é a igreja, irmãos. Jesus disse que foi preparar um lugar. Mas antes dele ir, ele deixou essa promessa, que ele voltaria. E esse rapaz, depois de conhecer essa moça, pedir ela em casamento, ele prometeu que um dia voltaria. Ele deu para ela uns sinais. Quando você vê tal árvore produzir seus primeiros frutos, o brotar, via a flor e os frutos, eu virei por este tempo. Você esteja preparada. Aleluias por isso. Então era o sinal do tempo em que ele viria. E Jesus também, ele não disse o dia que ele ia vir, mas ele deixou sinais para a igreja. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, como vocês ouvirão de guerras, rumores de guerras, peste, fome, a depravação, a corrupção completa. E nós olhamos hoje para o lado que você olhar, nós estamos vendo os sinais da vinda de Cristo. Olha a frieza que tem tomado o mundo. A frieza espiritual nas igrejas. A mornidão, a comodidade. Vamos olhar e ver essas primas ricas, como elas andam. Elas não querem pegar do pesado. Vive uma vida cristã, como se diz em inglês, soft, suave. É uma vida de um cristianismo superficial. As mulheres vestindo shorts, as mulheres cortando seus cabelos,
se pintando, se rebocando, se maquiando, andando de qualquer forma. Parece uma arvorezinha de Natal, toda enfeitada, toda cheia de joias por cima, por baixo. Há uma preocupação em muitos cristãos de querer salvar a sua aparência diante do mundo. Tem vergonha de se identificar como uma cristã, como cristão. Então, vive andando na beira da estrada, não no centro. Essas são as primas ricas, são parentes da noiva. Elas creem no Senhor Jesus também, mas elas não querem o azeite, elas não querem se identificar inteiramente com a verdade, e nem se trabalha para isto. Querem um evangelho que agrada a sua carne, e querem pregadores que venha coçar os seus ouvidos. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é isso, você é aquilo, e a pessoa vivendo de qualquer maneira. Eu lembro a vocês, o irmão Brana, ele fala que havia uma menina na sua igreja, uma verdadeira cristã, e ela tinha uma amiga, e aquela amiga sempre debochava dela, e dizia para ela: o seu pastor é um quadrado, é um atrasado, o meu não, o meu é moderno, o meu pastor tem uma mente aberta. E aquela jovem fazia tudo como ela bem queria. Ela tinha a sua igreja, ela era professora das crianças. E acontece, esse é um caso acontecido, que aquela jovem, ela adoeceu com a doença venérea, doença sexual. Você veja como ela vivia. E ela estava no hospital e estava por morrer. Então, as criancinhas da escolinha estavam ali para ver os anjos vir e levar a sua professora. E o pastor andava para lá e para cá, fumando, seus dedos amarelos de tanto segurar cigarro. E nisso a enfermeira chegou e disse: fulana quer falar contigo. E ele entrou, foi até o quarto e entrou: estou aqui, o que é? Aquela moça olhou para a cara dele, do seu pastor, e disse: seu mentiroso, seu enganador, por que você não me disse que essas coisas que eu fazia era errada? Chame a fulana, a quem eu sempre tenho criticado. Ela sim está certa. Você não deixa ver para ver se está certo ou não, quando já não há mais tempo de consertar. E assim ela morreu. Mandaram dar uma injeção nela, um calmante, um tranquilizante, e ela se foi. Então, irmãos, hoje essas primas ricas, essas denominações, têm seus corais, têm um evangelho
suave. Pode-se ver que hoje se fala é prosperidade. Não se bate mais contra o pecado. Não se fala mais de arrependimento. Lá, né? Elas levam essa vida assim. Mas Jesus disse que Ele vem para levar um povo. E Ele não está em busca de quantidade, mas Ele está em busca de qualidade, caráter. Caráter. Então esse jovem rico foi embora e disse para ela que tal época por aí ele vinha. Não era um dia e a hora certa. Pela tarde ele viria. E chegou o tempo, mas antes de chegar o dia, o que ela fez? Ela começou a preparar o seu enxoval. Ele pediu ela em casamento, ela disse, ok, então tem que preparar o enxoval. Quem sabe ela comprou seus panos, filó, né? Fazer o véu, as coisas tão humildes, os paninhos de prato. O que era isso diante da riqueza dele? Mas ela estava fazendo o que lhe tocava fazer. E isto é o que todo crente tem que fazer. Faça o que lhe toca a fazer. E ela ia preparando o que ela podia preparar. Ganhava pouquinho, tinha que economizar ainda para comprar isso, fazer aquilo. E ela havia recebido a promessa de que ele prometeu casar com ela, que ele voltaria por ela. Foi ela que recebeu isto. Eu creio, irmãos, desta forma. Quem tem o Espírito Santo se sente seguro e sabe que ele voltará. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele testifica junto ao teu espírito de que você é um filho, é uma filha de Deus. Aleluias por isso. E ela tinha ouvido dele a proposta, que ele voltaria. Então, por certo, ela olhava para aquelas árvores ali, e quando ela viu as flores brotando, ela sabia que logo viriam frutos, e que ele viria por aquele período. Então ela fazia o trabalho do dia, lá na fazenda, e quando chegava tardezinha, chegava tarde, porque ele disse que ele viria pela tarde, ela colocava o seu vestido de noiva e sua malinha, sua trouxinha, né? E ia para a porta da fazenda. As primas olhavam, riam, criticavam. Se não escolheu uma de nós, vai escolher logo quem? Você, menina tola. E por certo, os peão da fazenda, todo mundo achava graça. E quando o rapaz não veio aquele dia, ela voltava lá para o seu quarto, tirava as suas vestes, colocava a roupa do serviço, e assim ela foi passando os dias. Para mim, isso é uma parábola que o irmão Branham ele nos conta. Para mostrar que a verdadeira noiva de Cristo
ela não está preocupada com a sua aparência pessoal. Ela está preocupada com o seu dever, com o seu caráter. Ela está preocupada em fazer o seu trabalho. É a mesma coisa de um verdadeiro cristão. Ele não está preparado em saber qual é a música, a moda do dia, qual é o filme, o lançamento, que artista vai aparecer aqui ou acolá. Não, ele está preparado, está em sintonia com Deus. A sua preocupação é o Evangelho. A sua preocupação é as coisas de Deus. E se mantém nas coisas de Deus. A verdadeira noiva de Cristo, aquela que recebeu a promessa dele, ela está preocupada com a vida cristã. Ela não está preocupada com mistérios, de querer estudar a Bíblia só para ver mistérios ou a mensagem. Não. Ela quer a vida vivida. Viver uma vida em ordem. Viver de acordo com as coisas sagradas, de acordo com a palavra de Deus. Não importa se sofre zombaria, se sofre crítica. Não importa. Ela simplesmente procura estar alinhada com a verdade. A verdadeira noiva, ela está preocupada com o seu arrebatamento, com a volta do noivo e a sua ida com ele. O demais não tem poder sobre ela para influenciar, para tirar ela do seu objetivo de casamento, que para nós poderemos dizer de rapto. Eu pergunto, você está preocupada com o seu arrebatamento? Você está vivendo para a vinda de Cristo? Você se ocupa com a vinda de Cristo? Neste ponto não importa. Se a tua esposa não se preocupa, você esteja preocupado, irmão. Se o teu marido não se preocupa, você esteja preocupado. Se ocupe com as coisas de Deus. Porque o próprio Deus diz, 2 estarão em uma cama. Um será levado e o outro será deixado. 2 estarão trabalhando. Um vai e o outro fica. Então se mostra que o arrebatamento é universal. Uma parte da terra é dia, outra parte é noite. Por isso 2 estarão numa cama dormindo, é noite. 2 estarão no campo, é dia. Mas quem estiver preocupado, estará também preparado. Porque leva a sua preocupação para Deus, para viver o Evangelho. Agora, se desejas ser popular, agradar as primas ricas, agradar as denominações, as religiões, ora, você nunca vai ter do noivo aquela promessa, eu venho te buscar. Então veja vocês,
E todos os dias aquela moça ia para a porta da fazenda. E suas primas criticavam, ria. Ela se tornou um motivo de chacota. Mas ali estava ela. Ela olhava os sinais, ela prestava atenção nos sinais, ela cria na promessa dele: eu virei te buscar. E hoje, quando nós olhamos os sinais da volta de Cristo, devemos saber que é por este tempo que ele vai vir. Aleluias! Que ele vai vir buscar a sua noiva. Como você deve se encontrar? Cada um de nós, no posto do nosso dever. Ninguém será arrebatado fora do seu lugar. Então permaneça no posto do seu dever. E nenhuma daquelas tardes, ali estava a moça, com seu vestidinho simples, seu véuzinho na cabeça, quem sabe com um arranjo de flores simples, ali nos braços, sua malinha feia, humilde ao lado, e as primas rindo dela, quando se ouviu de longe: lá vem uma poeira, um estrondo. Eram os cavalos galopando. Daí todos correram para a porta, para a janela, para fora, para a cerca do curral, para ver o que era aquilo. E quem era que vinha naquela carruagem? A carruagem parou ali na frente. Já veio o pastor para casá-los ali mesmo. E ela subiu na carruagem e: bye bye, primas, bye bye. É o que vai acontecer logo, logo. Deus levará um povo. Não são muitos, porque são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Seja você um dentre esses poucos. Enchei-vos do Espírito Santo. Fique no posto de seu dever. Não queira viver um evangelho para agradar as amigas, amigos. Pelo contrário, viva um evangelho genuíno, verdadeiro. E o verdadeiro evangelho diz que é para se afastar das coisas mundanas. Não podeis servir a dois senhores. Não tenha vergonha de se identificar com a verdade. Então ele está vindo, ele prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar. E depois disso virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, viva, irmãos, vamos procurar viver como nesta parábola. Eu vou chamar de parábola essa historinha. Eu creio que um profeta, ele nunca faz comparações à toa. A parábola da prima pobre. Mas que você seja rico espiritualmente, cheios do Espírito Santo. Vamos aguardar, porque qualquer hora desta, os sinais estão aí, ó. Não desista.
Não desista. Siga perseverando e esperando por Ele. Ele prometeu, Ele é fiel. Aleluias. Qualquer instante você vai ouvir aquela voz, subi aqui. Aí você vai dizer, valeu a pena esperar. Valeu a pena viver por este casamento. Viver pelo arrebatamento. Valeu a pena.